Saudações, caros telespectadores. Já sabe que é hábito assim que é todos os sábados nós marcamos presença aqui para trazer mais uma edição do nosso programa Stop Violência Doméstica. Estamos aqui para falar da violência doméstica e hoje não vai ser diferente. Trazemos mais um tema para debater e, como sabe, sempre tem convidados em estúdio, estão aqui presentes para falarmos hoje dos contornos jurídicos e sociais da violência doméstica. E tenho aqui os meus convidados que eu vou já apresentar. Desde já, Dr. Benjamin Duce, muito boa noite, bem-vindo ao nosso programa. Boa noite. Tenho também comigo aqui o Dr. Pedrito Cambrão, que é sociólogo e docente universitário. Dr. Pedrito, boa noite. Boa noite, Vanessa. Boa noite aos telespectadores e também boa noite ao meu colega Benjamin Duce. Pois é, Dr. Benjamin Duce, que é Procurador Distrital da República na Beira, como bem disse, vamos falar hoje dos contornos jurídicos e sociais da violência doméstica. Vamos ter também, como é habitual, as nossas reportagens para podermos comentar em torno dela. E só para recordar, este é um programa da televisão de Moçambique em parceria com o Conselho Provincial de Combate ao SIDA e também com a Associação Como Sanas. Mesmo para começar aqui o nosso tema, Dr. Benjamin, nós sabemos que o Estado moçambicano instituiu a Lei 29/2009, de 29 de setembro, que é a Lei da Violência Doméstica. Como é que nós podemos conciliar o direito com a tradição numa sociedade que está marcada de hábitos culturais em que ainda conferem o homem com o papel de chefe de família? Em relação à primeira questão que me é colocada, efetivamente a Lei 29/2009, de 27 de setembro, estabelece o regime jurídico, o tratamento jurídico referente aos crimes, portanto, de violência doméstica. Analisando esses dois componentes, falamos do costume, da tradição e do direito. Na verdade, entre esses duas áreas, ou duas áreas, tem que haver uma convivência pacífica, não é? Digamos, primeiro dizer que o direito é o conjunto de normas jurídicas que vigoram num determinado Estado, que a sua violação acarreta sanções estaduais. Enquanto que a tradição, portanto, são hábitos, costume, são prática reiterada com convicção de obrigatoriedade, que a sua violação não acarreta nenhuma sanção do Estado. Numa sociedade, efetivamente, que estamos, em que o costume tem um papel fundamental, é necessário que o costume, a tradição, esteja em conformidade com a norma. A nossa sociedade tem, portanto, colocado o homem como chefe da família. Portanto, daquilo que consta da Constituição da República é que o homem, assim como a mulher, devem e podem ser chefes da família. Não pode ser exclusivamente o homem a ser chefe da família. Agora, isso juridicamente falando. Agora, em termos sociais, se calhar o meu colega de painel irá se pronunciar com muita substância em relação a isso, mas daquilo que consta da própria lei é que o homem e a mulher são iguais perante a lei, têm os mesmos deveres, têm os mesmos direitos. E não pode esta questão de ser chefiado exclusivamente pelo homem, tem que ser pelos dois e tem que ser consentâneo. E é mais ou menos por aí. Muito bem, como o Dr. Benjamin lançou aí a pedra, o Dr. Pedrito, como é que vê esta situação em que na nossa cultura, acredito que todos nós crescemos a saber que o homem é o chefe de família. Como é que olha para esta situação? Bem, logo a primeira, diria que este tema é um tema complexo, Pois. mas também muito importante.
complexo porque ou se cai no machismo ou no feminismo. Mas eu vou procurar o meio termo e ser humanista. Ok. Importante porque, pelos números, como havemos de notar, cada dia que passa há um aumento. E esta violência doméstica muitas vezes resvala em agressões e até mortes, para além de separações e divórcios. Bem, a violência doméstica, a priori, é aquela que acontece entre cônjuges, no ambiente doméstico, ou então contra algum membro da família, pode ser uma criança, algum ancião. As razões são várias. Estamos hoje numa época em que se fala de crise de valores, crise cultural, crise de identidade e até de crise econômica. E este cenário global e também local, em parte, afeta a realidade moçambicana. Dizia bem o meu companheiro que, tradicionalmente, o homem é a cabeça da família, mas, ao mesmo tempo, vivemos uma época de igualdade de direitos, em que todos têm dever e direitos iguais. Embora se apregoe a igualdade de direitos numa era dos direitos humanos, da emancipação da mulher, do empoderamento feminino, infelizmente tem havido uma distância entre o legal, o ideal e o real. Tem havido, assim, digamos, choque entre a modernidade e a tradição. Porque, a nível tradicional, queiramos ou não, o homem é visto como aquele que é a cabeça e a mulher é o coração. E até quando há casamento, sabemos que existe a questão do dote, do lobolo, é o homem que se apresenta à família da mulher, e parece que isso lhe dá algum poder tradicional. Embora se fale de igualdade de direitos, por outro lado tem havido esse conflito entre o tradicional e o convencional, ou entre a modernidade e a tradição. É como se esse dote estivesse a dar posse ao homem em relação à mulher. Tradicionalmente é assim, e parece que isso perpetua-se. Embora legalmente, como bem disse o Dr. Dulce, se diga que é igualdade, mas no fundo, na realidade, nota-se isso. Mas também há outras razões, razões económicas. Por um lado, o homem às vezes não consegue prover, e o homem é visto como aquele que deve prover, e quando não consegue, começa a haver, quem pensa assim, algum desprezo, ou então a mulher já trabalha, já também pode, e já tem poder econômico, o homem pode sentir-se menosprezado ou desafiado, ou é a mulher que diz, não, você foi quem me casou, então queria todas as condições, e o homem diz, não, há aqui alguma igualdade, vamos todos contribuir, vamos compartilhar. Sim. Então, depois também a questão cultural, que a própria violência é vista como algo normal, natural. Quando acontece, dizem, não, lar é assim. E isto vai perpetuando. Acho que há tantos outros fatores que podemos mais tarde também elencar. Sim. Com certeza, ainda vamos falar disso. Sim. E o Dr. Pedrito disse muito bem que ultimamente os casos de violência têm crescido. Nós sabemos que a igualdade de géneros é constitucional. E como é que se justifica, Dr. Benjamin, estes níveis de violência crescidos ultimamente, tanto para a mulher, tanto para a rapariga, mesmo em momentos em que há difusão de informação daquilo que são as penas, não é? Da violência contra a mulher, contra a rapariga, e também sobre a igualdade de género. As pessoas sabem que é crime, não é? Bater na mulher, bater no homem, mas mesmo assim fazem. Como é que se justifica isso com tanta informação que tem sido a difundir nos últimos tempos? Podemos até afirmar que há muita informação, mas se calhar esta informação só possa estar a circular num meio num meio não muito... atinge a todos.
Sim, num meio muito fechado, muito pequeno. Por exemplo, nas grandes cidades, a informação flui bastante. Agora, temos que ver, suponhamos uma pessoa, alguém que esteja em Pepe, esteja em Mavago, na província de Niassa, às vezes há dificuldades de aceder às informações. Lá não tem, às vezes não há rádio, não há jornal. Então, podemos, se calhar, não, em bom rigor, falarmos que há muita informação. Agora, o que está a falhar, na verdade, temos que deixar claro que a existência das próprias normas, da própria lei, não é bastante para que resolvamos alguma situação. Apenas a norma vem para regular, mas que há um trabalho árduo que vários intervenientes da sociedade devem desencadear. Refiro-me, por exemplo, aos órgãos do governo, às ONGs, às confissões religiosas, às autoridades comunitárias. Esses devem ter um papel muito importante. Eles são o elo, são pessoas que trabalham diretamente na comunidade. Então, esses é que devem ser os porta-vozes. Temos que mudar a nossa estratégia e estarmos virados a essas lideranças locais que possam chegar a mensagem. A mensagem pode estar a chegar, mas não está a chegar perfeitamente nas regiões recônditas. Temos que descer à base e falarmos a língua do povo. Então, se calhar é por ali que possas, portanto, estar a falhar, pois embora temos essa lei da violência doméstica que foi aprovada, tem quase 10, 11 anos, mas continuamos a registrar casos assustadores de violência doméstica. Só para fazermos o paralelismo em relação a essa questão de números, em termos estatísticos, aqui na província de Sofala, no ano de 2020, nos 9 meses do ano passado, houve registro só a nível do gabinete que funciona na cidade da Beira, o gabinete de atendimento e mulher, criança vítima de violência doméstica. Tivemos o registro de 908 casos de violência doméstica. E encontramos como principais vítimas deste crime a nível da cidade da Beira, encontramos em primeiro lugar as mulheres, seguem as crianças e os homens, depois a camada idosa. Agora, fazendo uma análise comparativa com este ano, que ainda não terminou, mas dos dados que até agora recolhemos juntos ao gabinete, só até agora registraram-se 665 casos a nível do distrito da Beira. Agora, em relação, fazendo uma análise comparativa, encontramos aqui um pequeno decréscimo. Sim. Portanto, os casos baixaram, mas ligeiramente, mas os números ainda continuam preocupantes. Depois encontramos o distrito de Dondo. O distrito de Dondo também segue, portanto, em segundo lugar. Até este preciso momento, o distrito de Dondo registrou 50 casos. Depois encontramos em terceiro lugar o distrito de Caia com 41 casos. E depois, em quarto lugar, o distrito de Xemba. E em quinto lugar, segue o distrito de Gorongosa e o distrito de Marromeu. Em suma, os casos, na verdade, são preocupantes e há uma necessidade de a gente voltar a refletirmos o que é que está a falhar, tendo em conta que esta lei já está a vigorar há mais de 10 anos. Então, chamamos a
a toda a comunidade que está nos acompanhar neste momento para que sejamos porta-vozes desta mensagem, que, portanto, pautemos pelo diálogo nas nossas famílias. Esta é a única solução para acabarmos com a violência doméstica. Sim. Muito bem, para o telespectador que está a acompanhar o nosso programa, pode também interagir connosco através da nossa linha telefónica. É só discar aí o 8602 67 284, repito, 8602 67 284. Doutor Benjamin, mesmo em jeito de provocação, a lei não poderia em algum momento servir como uma espécie de intimidação? Porque nós sabemos, já nos dizem nos ditados populares, se a gente toca no fogo, queima, não é? Então, naturalmente, as pessoas têm medo de pegar o fogo porque queima. E essa lei da violência doméstica não poderia em algum momento servir como meio de intimidação para que as pessoas não perpetuassem os atos de violência? Juridicamente falando, efetivamente, a existência desta lei é mesmo para com que as pessoas possam, portanto, ficarem com medo de praticar qualquer crime de violência doméstica. Agora, o que está a acontecer na verdade é que se calhar as pessoas não estejam, portanto, a denunciar estes casos. Acreditamos que hajam famílias que estão a passar pela violência e não têm tido coragem de aproximar. Agora, se a pessoa, portanto, não partilha ele acaba ficando, portanto, a sofrer e pode gerar, portanto, consequências até mais graves. Agora, o que nós queríamos pedir é que as pessoas não tenham receio, porque só assim estaremos a contribuir, portanto, para travar este mal, porque é um mal que está a afetar as nossas famílias, está a destruir o tecido social. E tendo em conta, portanto, que a família, nos termos da Constituição, é a célula básica. Então, esta célula básica tem que crescer e tem que prevalecer o diálogo. Diálogo sempre. E não nos cansemos. Muito bem. E porque dizem que os homens são o grupo-alvo que menos denuncia situações de violência. Nós vamos acompanhar agora uma peça de reportagem de um homem que deixou a vergonha de lado e denunciou o caso de violência que sofria com a sua parceira, porque a mesma não conseguia cuidar das crianças, era viciada em jogos e sempre era agressiva consigo. Vamos acompanhar essa reportagem e voltamos já. Foi o seguinte, a gente nos conhecemos já faz um tempo, mas foi passando um ano, outro ano, e daí tive primeiro a gravidez da minha esposa e apresentei à família. A família também teve esse conhecimento que eu já tenho alguém aqui em casa. Então, só que as coisas não era aquilo que eu contava também. Fomos passar o tempo. Então ela com a gravidez do miúdo, quando eu saía, ela também saía para ir jogar batota. Nós costumamos chamar de estawanha, que é cartas, não é? Eu estou a voltar dos meus sítios 18 horas, 19 horas, quase para as 20, não tem ninguém, a porta está fechada. Começo a ficar preocupado com crianças onde estão. A mãe também onde está, a procurar a mãe onde joga, esse lado não está, a procurar outro sítio não está, a procurar buscar informação até as pessoas dizerem que não podem falar nada, porque eu não quero ser vendido. Sua mulher está a esse lado aqui. Ir para lá, chegar lá, estou a encontrar crianças de qualquer maneira, está a dormir no saco, outro também está nas nhongas, a dormir ela está a jogar. Você sabe o que? Eu vou te dar porrada. Você dá porrada o quê? Você dá porrada a mim?
Também eu já te disse, você não, nem você é onde você está, você não está em condições para me bater. Você. Eu onde você? É onde você está criança? Sou. Já falei muitas vezes. Ela quando me gola já disse para você há de ver, é melhor você não me largar, senão hoje você vai me matar. Porrada comigo também, eu disse para eu, bofetada que eu te dei, chega, porque é servir de lição, porque eu não vou te bater mais até que isso para amanhã as coisas piorar de uma outra situação. Daí quando ela me pega, começa a me puxar sexo. Daí começou a me bater, eu a deixar. É quando me mordeu nesta mão aqui, daí me mordeu nas costas atrás. Daí quando eu logo queria sair, então fugi. Quando estou a fugir para este lado aqui, daí ela fica dentro a partir mobílias, estavam aí prato, copos, não sei o quê. Daí quando disse, hoje ela de ver aqui, hoje ele não pia aqui, porque aqui hoje ele aqui provocou alguém que não se provoca. Daí é quando ela já disse, epa amigo, hoje você não entra aqui. É quando pega material que eu trabalho com ele, que é chave de fenda e agulha de chinelo. Estou querendo entrar dentro assim, está me dar com agulha de chinelo no peito. Aquela agulha de chinelo entrou mesmo aqui. Eu quando tirei a agulha de chinelo, daí fomos na Moleide. Moleide não é a primeira vez que a gente temos resolvido, já temos mais de 5, 6, 7 vezes a ser resolvido sobre pensão e assistência alimentar das crianças. Eu disse, pensão não vou pagar, mas assistência alimentar da criança vou fazer. Encaminharam um caso para a Procuradoria. A Procuradoria também comecei a contar isso que eu estou a contar aqui. Então foram avaliar, disseram de que não, criança tem que passar para o pai, porque as condições que você leva a mamar de jogar carta, e também as crianças ficam sujas, as crianças não comem. Talvez o nervo do pai é de não ver as crianças comer, é de ver as crianças que estão a sofrer. Então é porque você não está a cuidar das crianças. Então, por ser menores, nós vamos dar essas condições. O pai, ele se consegue de fazer. Eu disse, eu consigo. Daí é quando eu saio da Procuradoria, só que não houve aquela declaração de assinar, não é? Daí começou na via pública. Discussão, eu disse não. Nós já fomos resolvidos na Procuradoria, Moleide, Esquadra, até no bairro, até na família. Mas você é uma pessoa que, quando é falar de umas coisas, você não percebe ou não ouve. Não sei se é falta de cultura que você tem, eu não sei. Entrei dentro, fui deixar minha mochila, paro com a minha tia aqui, que tem banca aqui. Estou a ver ela está a sair, está a vir me abarbatar. E quando começa a pegar a gola de camisa, bofetada comigo, a primeira bofetada, a segunda, a terceira bofetada, a quarta. Eu comecei a sentir dor. Daí é quando começa a me apertar o pescoço, da maneira como pode ver essas manchas aqui assim. Sim, eu queria deixar o conselho para os homens que sofrem de violência. É só quando acontecer qualquer coisa, não levante a mão quando estiver nervoso, mas só podemos recorrer a outras instâncias para que os problemas se resolvem e terminem de uma só vez para ver outra situação, porque é triste o que tem acontecido conosco mesmo. Muito bem, acompanhamos a história deste jovem, que é um dos poucos homens que tem a coragem de dar a cara e contar a sua história. Vou mesmo começar com o Dr. Benjamin. Qual é a apreciação que faz deste caso? E principalmente acredito que o que ele disse chamou muita atenção no que foi o parecer da Procuradoria, não é? Quando resolveram a situação e disseram que o jovem tinha que ficar com a guarda das crianças, porque a mãe realmente não tinha condições de cuidar da mesma, mas que não foi dado algo, não é? Um papel, algo que dissesse que sim, realmente o senhor tem a guarda dos seus filhos. Primeiro, portanto, saudarmos este gesto, esta coragem que o jovem teve de dar a cara. Normalmente os homens não têm tido coragem. Dr. Benjamin, desculpa, peço que segure o seu fim de pensamento. Parece que temos um telespectador em linha. Olá, boa noite.
Caiu a chamada. Sim, doutor Benjamin? Sim, dizia que saudamos esse gesto, esta coragem do jovem que teve de dar as caras, não é? Vou lhe pedir mais uma vez para segurar o fio de pensamento. Telespectador em linha, boa noite. Boa noite. Seu nome e de onde é que está a acompanhar o programa? Boa noite, consegue nos ouvir? Telespectador em linha. Bom, estamos com alguns problemas, não conseguimos ter o retorno aqui no estúdio da chamada. Eu acho que vamos continuar, doutor Benjamin, até vermos se conseguimos um outro telespectador. Sim, saudamos o gesto que o jovem teve de dar as câmeras. Doutor Benjamin, as minhas sinceras desculpas. Telespectador em linha lá, boa noite. Boa noite. Boa noite, de onde é que acompanha o programa? Cidade de Nampula. Nampula, o seu nome? O nome só chamo-me para Nasceu de Alala. Cromálcio, é isso? Nasceu de Alala. É Nálcio. Nácio. Senhor Nácio, por favor, deixe ficar então a sua contribuição. E coragem desse jovem, não são muitos jovens que têm coragem. É verdade, serve de lição, não é? Exatamente. E é tudo, Sr. Nálcio, um conselho para os outros homens que não têm coragem de denunciar, o que é que diria para eles? Nós temos que acontecer esse tipo de casos, tem que irmos sempre denunciar, não podemos só deixar-nos passar, porque todos nós somos humanos. É tudo, Sr. Nálcio. Sim? Muito obrigada pela chamada e fique sempre a acompanhar o nosso programa. Obrigado, bom trabalho. Boa noite. Obrigada. Doutor Benjamin? Sim, recuperando o meu fio de pensamento e corroborando com aquilo que o caro telespectador disse há pouco tempo, que o jovem que partilhou-se a sua história nessas telas teve coragem, tendo em conta esta questão de que o homem é homem, nunca pode sofrer a violência doméstica. Então, temos que descartar isso. Existem homens, sim, e são muitos que estão a sofrer de violência doméstica. Vamos atender mais um ouvinte. Ouvinte não, mas sim telespectador. Olá, boa noite. Boa noite, seu nome e de onde é que acompanha o programa? Estou acompanhado diretamente da Zambésia. Da Zambésia, o seu nome? Desculpa, não percebi o nome? Estou com a senhora da Zambésia. Na Malcura, Malcura. Ok, não consegui perceber o nome, mas pode já ficar a sua contribuição? Eu disse Fabião, né? Senhor Fabião, muito bem. O que é que tem a dizer então do nosso programa Stop Violência Doméstica e principalmente da reportagem que acabamos de acompanhar? Assim, espero que esse jovem teve muita coragem. Né? Sim. Esse que eu estava acontecendo. E como é que acha que nós podemos acabar com os casos de violência doméstica? Alô? Senhor Fabião, peço para reduzir o volume do seu receptor, por favor. Senhor Fabião, ainda está aí? Parece que perdemos então o contacto do Dr. Benjamin. Sim, indo direto à questão ou análise da história que passou, o enquadramento legal dos factos, estamos diante, portanto, de um crime. O jovem sofreu, foi alvo, portanto, de um crime que pode ser até
violência física grave. Doutor Benjamin, vamos parar aí na violência física grave. Telespectador em linha, boa noite. Boa noite. Olá, boa noite. O seu nome e de onde que acompanha o programa? Eu quero falar com Andinho, a partir da Gandência, em Padar. O nome qual é? Desculpa. João Andinho, a partir de Padar. Senhor João, qual é a apreciação que faz da reportagem que passou aqui no nosso programa? João Andinho. Sim, senhor João, qual é a apreciação que faz do nosso programa, da reportagem que passou há pouco? E a minha contribuição era para perguntar se esse homem corajoso, Sim. esse homem corajoso fez muita coisa que agrada aos outros. E a autoridade espera um pouco essa senhora. Senhor João, na sua opinião, como é que acha que nós podemos acabar ou então diminuir com casos de violência doméstica? É tudo. Senhor João, ainda está aí? Parece que já perdemos o Senhor João, Dr. Benjamin. Bom, quando nós começamos com a linha aberta, é mesmo assim, vamos sempre ter interrupções. E indo mesmo para o Dr. Pedro, não sei se o Dr. Benjamin terminou o seu fim de pensamento? Não, ainda. Por favor. Sim, em relação à matéria fática vertida no vídeo, o jovem efetivamente sofreu, foi alvo, portanto, de um crime de violência que pode subsumir em violência física grave, uma vez que foi agredida com uma chave de fenda, tem aí os ferimentos, mas só o relatório médico legal é que pode determinar efetivamente se estaríamos a falar aqui de violência física simples ou violência física grave, mas tudo leva a crer que estamos perante efetivamente de uma violência física grave. Pois. Com relação aos bens quebrados, os bens são comuns, são do casal, estaríamos a falar aí também da violência patrimonial. E a questão das ameaças também proferidas pela parceira, estaríamos também a falar aí de violência psicológica. Agora, em relação aos menores, que não foi decidido em termos judicialmente. Doutor Benjamin, peço mais uma vez. Telespectador em linha, boa noite. Alô, boa noite. Perdemos? Sim. Parece que temos. Alô, boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite. Seu nome e de onde é que está a acompanhar o programa? Estou no Gorongosa. Gorongosa, o seu nome? Emílio Cardoso. Emílio. Senhor Emílio, pode então deixar ficar a sua apreciação? Senhor Emílio? Qual é a apreciação que faz? Sim? Senhor Emílio ainda está em linha? Bom, acho que o Dr. Benjamin pode continuar, não conseguimos aqui ter... Sim, em relação aos menores que estão numa situação de vulnerabilidade, a mãe tem este vício que normalmente não tem ficado em casa, as crianças ficam normalmente abandonadas. O marido, querendo o jovem, pode, portanto, intentar uma ação de regulação do poder parental. Em sede do tribunal, o juiz vai decidir efetivamente com quem ficam as crianças. E é importante dizer que muitas das vezes tem-se corrido o risco de que as crianças devem ficar com a mãe. Sim. Mas nesta situação não há como ficarem com a mãe. A mãe não está em condições de ficar com as crianças dentro, portanto, deste princípio do interesse superior dos menores. Então,
deve ficar com menores aquele pai, aquela mãe que está em condições de cuidar das crianças e melhor educar as mesmas. Muito bem. Parece que temos mais alguém em linha. Muito boa noite, caro telespectador. Boa noite. Boa noite. Seu nome e de onde é que acompanha o programa? Senhor José, está a ouvir o programa de onde? Na Beira. Da Beira. Muito bem. Qual é a apreciação que faz da nossa reportagem e também do programa? É agradecer o jovem que teve seu coragem de apresentar na televisão. Isso que faz em conta que para os outros deveriam fazer o mesmo, né? Uhum. Sim. E na sua opinião, Sr. José, como é que nós poderíamos minimizar os casos de violência doméstica? É só denunciar como fez o nosso irmão aí do outro lado. Teria coragem de denunciar se fosse consigo? É só denunciar para conseguir os que podemos minimizar esse tipo de situações, né? Uhum. Sim. E agradecer também a Painel do outro lado e os seus filhos de pensamento que nos ajudem. Obrigado. Obrigada, Sr. José, e continuação de uma ótima visão, então, do nosso programa. Dr. Pedrito, qual é a visão ou análise sociológica que se pode fazer da violência doméstica no contexto moçambicano, sobre as causas da mesma violência? O que é que tem causado esta violência doméstica? Obrigado, Vanessa. Desculpa, antes vamos mesmo atender mais um telespectador. Olá, boa noite. Boa noite, seu nome e de onde é que está a acompanhar o programa? Boa noite. Boa noite, consegue me ouvir? Desculpa, seu nome? Telespectador em linha, perdemos. Sim, doutor Pedrito? Sim, são várias razões, mas antes gostava de acrescentar algo sobre a questão que você fez, Dr. Benjamin, se o primado da lei não seria o caminho certo para resolver a questão da violência doméstica. A lei é importante, até porque se diz em latim, ubi societas ibius, onde é uma sociedade, há uma lei. E os juristas já dizem, dura lex sed lex, a lei é dura, deve ser cumprida. Mas não basta a lei, e também dizia o Dr. Benjamin, é preciso que esta lei chegue a todos. É preciso que as pessoas sejam consciencializadas. É preciso que haja educação. Ele falou do governo, ONGs, eu diria, nas escolas, em tenra idade, os líderes comunitários, os líderes religiosos, os líderes tradicionais devem transmitir esta lei. Mas esta lei, para que seja eficaz, deve ser consciencializada. Não basta haver leis, até porque temos boas leis, mas muitas vezes não são cumpridas. Então há aqui uma distância entre a ortodoxia, aquilo que é correto, e a ortopraxia, aquilo que é a realidade. E eu dizia, a nossa sociedade é híbrida. Por um lado, queremos viver o modernismo, a modernidade, mas por outro, somos tradicionais. Então é preciso que esta lei, é preciso que esta lei seja mesmo acatada, esteja, diria, então, não Pedro, só na mente. Desculpa, peço para segurar um bocadinho. Telespectador em linha, olá, boa noite. Boa noite. Boa noite, seu nome e de onde é que está a ver o programa? Herman Pedro Carvalho, da cidade de Nampula. Herman, diga-me aí então, qual é a apreciação que faz da reportagem que nós vimos aqui também do programa Stop Violência Doméstica? Sim, a reportagem, esse jovem teve uma paciência e ele foi muito bom em querer se apresentar publicamente e gostaria que todos os homens, não só homens e as mulheres, tivessem essa coragem de apresentar quando existisse uma situação dessa natureza. Mas o grande problema que eu queria focar é o seguinte: as leis existem. Por exemplo, eu sou um ativista social de direitos humanos. Estou na cidade de Nampula. O que está acontecendo é falta da mensagem, porque diz que essa mensagem é dizer que quando há uma situação deve denunciar. Mas nós também devemos entrar as boas práticas, uma sensibilização à comunidade. Que essa comunidade, em vez de denunciar depois de acontecer, saber prevenir esse tipo de situações. Viver um ambiente saudável. Isso que será muito importante.
não basta, porque já aconteceu, o crime já está consumado. O que nós devemos fazer, a sociedade civil, o governo, pessoas singulares, é sensibilizar a sociedade boas práticas. Se uma mãe dessas crianças vai brincar, volta à notinha, claro que há de haver uma confusão. O primeiro ponto é sensibilizar essa mãe, saber a sua responsabilidade, não só como uma mulher sobre da família, por temer aquilo que é a ação do marido, mas sim por ela ter uma responsabilidade de poder estar em casa para cuidar das crianças. Onde está essa senhora? O que está a fazer? Qual é a responsabilidade dela sobre a família? São esses pontos. A lei existe, mas a sociedade deve estar preparada e muito bem sensibilizada para mudar o comportamento para vermos essa nova harmonia. Não dá para denunciar. Senhor Herman, o que pode acontecer, mas devemos fazer de tudo para não acontecer. Essa que era a minha opção. Senhor Herman, antes mesmo de desligar, o que é que acha que está a falhar, então, nesta difusão de informação? O que está a falhar é aquilo que eu estava a dizer, parece que nós devemos estender uma boa mensagem, sensibilizar a população. Desculpa? Sim, pode continuar. Sim, o que nós devemos sensibilizar a população. Se existissem mesmos termos nas reuniões, nos bairros, nos quarteirões, onde que a comunidade se junta, existir uma boa informação para as pessoas terem boas práticas de convivência. Tendo boas práticas de convivência, vai diminuir essa situação de violências. Porque só nós falamos que não, quando há uma violência, devemos divulgar, o homem não pode violar a sua esposa, a mulher não pode violar. Isso só não basta. Devemos sensibilizar a comunidade. Boas práticas. Vocês estão aqui num quartel, nós devemos ter responsabilidade. Não basta de uma senhora casada, 18 horas está por ali, um senhor está de família, voltou de serviço, está disparado para beber, porque alguém faz uma coisa, esquece aquilo que está a fazer, pode trazer problema. Isso é que está a criar aquilo que é uma boa convivência na comunidade, nas pessoas, nas famílias, e no fim do dia acaba sendo uma violência. Sensibilização e incutir uma boa mensagem à comunidade para boa prática de convivência. Essa é a minha opção. E antes mesmo de desligar, uma última pergunta. Será que nós podemos também deixar esta responsabilidade para os pais que educam, não é, as crianças desde pequenos no que diz respeito à violência ou a aceitar atos de violência? Sim, isso também é um pouco é importante, né? Mas isso deve acontecer, deve ser para um trato mais especial, porque é um caso que nós estamos a ter aqui na comunidade. Isso pode ser em todos os sítios, nas escolas, na comunidade, nas casas, nos nossos convívios. A linguagem deve ser muito simples, uma prática. Há muita violência mesmo. Mas o que está a falhar é comunicação e bons ensinamentos. Porque parece que a nossa sociedade está mais virada para, desculpa a expressão que vou usar, não dá para televisão, corrupção. Se uma mãe deixa a criança em casa, vai brincar, isso é uma responsabilidade. E essa mãe, quando volta, o que espera? Aquele senhor é o responsável, eu admiro, se tivéssemos uns 100%, pelo menos uns 75% daqueles jovens, a nossa sociedade espera viver um bom ambiente. Vamos combater a violência na base de diálogo, de expandirmos a informação, sensibilizarmos a comunidade, como disse a senhora ali, a partir de casa mesmo. Ensinamos às crianças boas formas de convivência. A família, discutir os pontos, não discutir com aquilo que é a violência, não aquilo que são os problemas. Mas quando a família está em casa, é uma conversa para prevenir essa violência. Entre o homem e a sua esposa, junto às crianças, boas práticas. Boas práticas devem ser aquilo que nós dizemos. Porque as leis existem, sim, as leis existem. É para se cumprir. Mas se correr para as leis, para se cumprir, pode se cumprir depois do crime ser consumado. Isso não vai ser feito. Muito bem, Sr. Herman, muito obrigada pela sua contribuição e esperamos contar consigo nas próximas edições do nosso programa. Muito obrigada. Doutor Pedrito, mesmo continuando aqui com o seu fim de pensamento? Sim, até porque vou começar com o que o telespectador disse. As leis estão lá, mas é preciso sensibilizar, é preciso que hajam boas práticas. A lei ajuda, mas ela só será cumprida se for interiorizada. Então a educação, como eu disse, em tenra idade, é muito importante. As razões da violência doméstica, se formos a ver, por exemplo, esta senhora
mostra que havia alguma perturbação mental, né? Nós assim podemos dizer. Então, as razões, o stress, numa sociedade frenética, o problema que eu já disse entre igualdade de género e viver o tradicional, problemas até financeiros, e o homem que acha que é ele que é a cabeça, a mulher é o coração, ele que deve mandar, e a mulher que diz, não, nós estamos em pleno século XXI, deve haver igualdade de género. Usos e costumes tradicionais que olham com naturalidade a agressão até física ou a violência doméstica, de tal maneira que quando alguém vai à família dizer que estou sofrendo agressões ou abuso, diz, não, o lar é assim mesmo. Tens que aguentar, filha, tens que aguentar. Eu também sofri a mesma coisa. Sim, então, há muitas razões. Por isso eu dizer que deve haver aqui um diálogo entre a lei e os usos e costumes, e fazer entender as pessoas que estamos numa era dos direitos humanos, a outra pessoa é um ser igual a nós, há que haver respeito, tolerância, os problemas são resolvidos em diálogo, deve haver também paciência. Então, parece que estamos num mundo de muita correria, de individualismo, de egoísmo, e há muita informação sim, mas falta formação, falta formação. A informação está lá, falta formação, falta interiorização desta informação. As razões são várias, desde económicas, culturais e até razões religiosas. Desculpa, só temos mais um telespectador em linha. Olá, boa noite. Boa noite. Boa noite, o seu nome e de onde é que está a ver o programa? Sim, estou a pesquisa. Está a falar com o senhor Alaudo. Senhor Alaudo? Está a falar da cidade do Centro. Senhor Alaudo, é isso? Sim, estou a falar da... Sim, pode já ficar a sua contribuição. Não percebi? Senhor Alaudo, consegue nos ouvir? Parece que estamos então com alguns problemas com a comunicação e antes mesmo de irmos ao nosso intervalo, quero só recordar ao telespectador que pode acompanhar também o programa Stop Violência Doméstica através da página do Facebook da televisão de Moçambique e nós voltamos daqui a pouquinho para continuar então com o nosso tema sobre os contornos jurídicos e sociais da violência doméstica. Ser testemunha de um caso de violência doméstica e não intervir e ser cúmplice do agressor. Não se deixe enganar. Violência doméstica representa um risco real à vida da vítima. Diga não à violência doméstica. Violência doméstica é um crime público e punível por lei. Por isso, não se cale, denuncie. Muito bem, estamos de volta depois desta brevíssima pausa aqui no nosso programa Stop Violência Doméstica e temos alguém em linha. Olá, boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite, o seu nome e de onde é que está a acompanhar o programa? Aqui fala Peter, Sulemani na cabeça. Desculpa, não percebi o nome? Peter. Peter, deixe ficar então a sua apreciação. A minha apreciação tem a ver exatamente com a reportagem que acompanhei e encorajar aos homens a terem esse coragem que o jovem aí ilustrado tinha. E vamos denunciar. Essa é a única forma de nós resolvermos ou acabarmos com a violência doméstica. E além de denunciar, Sr. Peter, acha que podemos fazer mais alguma coisa para diminuir os casos de violência? Sim. Acho que podemos fazer ficarmos atentos na sociedade, por alguns sinais que outras pessoas apresentam, às vezes isolar, vamos aproximar aquela pessoa. Tentarmos perceber o que está acontecendo com essa pessoa e assim podemos
reduzir os casos de violência doméstica. É tudo, Sr. Peter. Sim? Muito obrigada pela sua contribuição. Obrigado. Boa noite. É meu programa. Muito obrigada. Obrigado. Muito bem, dando continuidade, Dr. Benjamin. A mulher que hoje em dia denuncia atos de violência doméstica, principalmente se é uma mulher economicamente independente, é vista até com maus olhares. Como é que esta mulher pode denunciar atos de violência e mesmo assim conseguir manter aquilo que é a base da sua família? Manter-se viva e manter a família. Como é que a mulher pode fazer isso? Em relação a essa questão, portanto, depois de denunciar o caso, é importante referir que os crimes de violência doméstica são crimes públicos, são crimes que não admitem desistência nem perdão. Normalmente, quando o caso chega no tribunal, há uma decisão do tribunal, até o juiz, em sede da sentença, chama, porque as sentenças apenas não é que têm que ser educativas, as decisões dos tribunais têm que ser educativas. Então, passa alguma mensagem, explica e dá sempre algum conselho. Portanto, estiveram lá, portanto, pode existir a primeira queda, mas não pode ficar por ali, é preciso levantar-se. Então, tem que ter a coragem de levantar e tomar um novo rumo. Agora, dificilmente sempre haverá uma pequena mancha, não é? De que me queixou, fui condenado no tribunal, não sei o quê, mas prontos, as pessoas são chamadas a atenção, é uma forma de chamar a atenção para que não volte a acontecer isto. Então, Dr. Benjamin, desculpa, só temos mais um telespectador em linha. Olá, boa noite. Boa noite. Boa noite, seu nome e de onde é que está a ver o programa? Aqui, Júnior, em Campo de Ligado. Júnior, qual é a apreciação que faz da reportagem que passou e também do programa Stop Violência Doméstica? A violência doméstica é que nós que temos, nós homens temos que ter coragem e nós também temos que cuidar de nossos filhos, é para não atear em violência. E como é que acha que nós podemos reduzir os casos de violência, Júnior? Não percebi? Como é que acha que podemos reduzir os casos de violência, visto que os homens são os que mais perpetuam casos de violência? Por exemplo, eu como sou um pai, eu tenho que ter coragem com a minha mulher e não ter muitas bater minha mulher. E aí tenho que a nossa violência é aquilo que você faz, que a maneira de fazer mal, ou a criança encontrar uma criança na rua, bater, isso chama-se violência. Então tem que não estar de parte como nossos pais. Muito bem, Sr. Júnior, é tudo? Ok, muito obrigado. Obrigada a nós. Dr. Benjamin, mesmo para terminar o seu fim de pensamento? Sim. Após a tomada de decisão, suponhamos o marido foi condenado no tribunal e depois há essa questão de ainda suportar esta relação, tem de continuar. Agora, o que tem que prevalecer ali é a reconciliação. Temos a decisão do tribunal que, na verdade, de maneira alguma, não vai se evitar. Não vai se evitar esta decisão do tribunal. Agora, temos essa questão também do relacionamento do marido e da sua esposa. Agora, ali é mesmo
chamar o bom senso e que, portanto, tropeçaram, pronto, tem que levantar-se e seguir à frente, havendo uma reconciliação, um perdão entre o casal. E em situações, Dr. Benjamin, em que antes mesmo da decisão do juiz, né, do julgamento, a mulher vai e diz que, olha, eu quero retirar a queixa do meu marido, mas antes mesmo da resposta, telespectador em linha, boa noite. Alô, boa noite. Boa noite. Boa noite. Peço para reduzir o volume do seu receptor, por favor. Ouça-nos apenas do telefone. Obrigado. O seu nome? Batista Antônio Simão. Batista, está a acompanhar o programa de onde? E nós vamos muito sobre a violência. Seu Batista? Estamos com algumas dificuldades em perceber, então, o Sr. Batista. Dr. Benjamin, estava mesmo a perguntar, em casos em que a mulher diz que, olha, eu quero retirar a queixa, não é, contra o meu marido, nós já conversamos em casa, ele já pediu desculpas, eu já aceitei e eu não quero mais que o caso vá adiante. O que é que se faz em situações como essas? Como me referi na minha abordagem anterior, a natureza desses crimes, os crimes da violência doméstica, são crimes públicos e, pela sua natureza, não admitem desistência. E mesmo que a mulher, depois daquela zanga toda, ir apresentar a queixa no gabinete ou mesmo na esquadra, depois chega lá em casa, arrepende-se. Não, eu já perdoei o meu marido. Daquilo que é legalmente aceito. Portanto, esta desistência, este arrependimento que já teve, já reconciliaram-se com o marido, não há espaço. A lei não permite isto. Porque este é um crime que não é só ofendida diretamente, que é a pessoa como tal, mas também está o Estado. Então, este crime é um crime do Estado. Não permite desistência nem perdão. Agora, havendo este entendimento, arrependimento, tudo bem, podem ir trazer em sede de julgamento e que pode, portanto, ajudar o juiz na tomada de decisão. Pode atenuar a pena, pode aplicar a pena suspensa, de acordo com aquilo que... Desculpa só. Telespectador em linha, boa noite. Sim, boa noite. Olá, boa noite. Seu nome, de onde é que está a ver o programa? Estou a ver, meu nome é Antônio, da cidade de Pena. Muito bem. Qual é a apreciação que faz do nosso tema do dia, contornos judiciais e sociais da violência doméstica? Eu queria apelar os meus companheiros, colegas, e podemos fazer como o nosso colega e os nossos companheiros colegas. Ele fez uma coisa boa, sabemos que podemos seguir da forma como quer. E ele é um homem certo, porque já o que deve fazer, não dá. Não ia entender na forma como é. Agora ele assistiu uma forma de homem, e ele é um pai. Vamos ouvir um bocadinho com dificuldades o telespectador que está em linha. Dr. Benjamin, mesmo para terminar o seu fim de pensamento? Sim, é importante deixar claro a todos os telespectadores que estão nos a acompanhar que o crime de violência doméstica é de natureza pública. Basta que a pessoa vá participar deste caso na esquadra ou no gabinete de atendimento da mulher, criança vítima de violência doméstica. O processo, não há espaço para anular o processo, mesmo que seja... Benjamin, desculpa, só vamos atender o nosso último
telespectador para esta noite. Olá, boa noite. Alô? Boa noite. Boa noite, seu nome? Desculpa, não percebi. Santos. Santos, qual é a apreciação que faz do nosso tema de hoje? Portanto, queria, em princípio, dirigir uma questão ao Dr. Benjamin. O Dr. Benjamin referiu que a violência ocorre com maior incidência onde há falta de informação. Mas trouxe-nos dados estatísticos a referir que o distrito da Beira tinha registrado mais de 600 casos e que eram casos, portanto, digamos, mais registrados em termos comparativos com os outros distritos da província. Eu gostava de saber como explica o distrito da Beira, não é? Sendo a capital da província, não é? De princípio, onde há mais informação popular, tenha registrado mais casos em relação aos outros distritos. Estaremos aqui numa situação em que os outros distritos não fazem o devido registro dos casos de violência. Muito obrigado. Muito obrigada, Santos, pela sua participação. Dr. Benjamin, conseguiu perceber a questão? Sim. Ok, podemos. Sim, em relação à questão colocada pelo caro telespectador, na verdade eu fiz menção que os casos de violência doméstica, os números são elevados cá na cidade da Beira. Podemos até ficar preocupados pelo número. Agora, a outra questão é que a cidade da Beira é um centro urbano. É onde a informação flui. Muita gente está melhor informada como tutelar os seus direitos quando são violados. Então, encontramos situações de que na cidade da Beira há mais casos de denúncia. Agora, em relação aos distritos que podem não ter acesso à informação, diferentemente da cidade da Beira, é que se calhar os distritos que aparecem aqui com baixos números podem até ser os distritos que ocorrem mais casos, mas como não ocorre a denúncia, não há como registrar-se esses casos. Esses casos acontecem no seio da comunidade, mas não chegam às autoridades judiciais. Então, admitimos que podem estar a ocorrer mais casos de violência doméstica. Agora, o importante é que o apelo que nós queremos aproveitar, a deixa que queremos deixar é que há essa necessidade efetivamente de se denunciar. Só denunciando é que vai chegar ao conhecimento das autoridades policiais e essa autoridade policial, as autoridades judiciais vão tomar o devido registro. Então, em bom rigor, esses casos menores que registram no distrito podem não ser a realidade. Agora, a causa é esta. Não há informação e as pessoas não têm ainda aquela vontade, aquela capacidade. Ainda temos essa componente socio-antropológico que está a acontecer lá, que não pode denunciar o marido, quando o seu marido te bater, não pode ir na esquadra, não pode ir no comando, porque seu marido vai ficar preso. Si é uma forma de expressar o amor que ele sente, dando-te uma bufetada. Mas essa questão é mesmo crime. Então, pode estar a ocorrer casos que não chegam ao conhecimento, por falta da denúncia ou participação criminal. Muito bem. Doutor Pedrito, olhando para a questão em que a mulher independente, quando faz denúncias de violência contra o seu marido, é muito mal olhada na sociedade, porque dizem porque ela tem dinheiro, porque ela pode sustentar-se, então ela vai denunciar o marido, ela é muito mal vista. O que tem a dizer em torno disso? Bem, obrigado pela questão. É o que eu já tinha adiantado,
que vivemos numa realidade conflituosa entre o segmento dos direitos humanos, da emancipação da mulher, do empoderamento da mulher, da igualdade de género, mas, ao mesmo tempo, a vivência de valores culturais, a vivência de usos e costumes, a vivência daquilo que é o berço da pessoa. De facto, quando ela vai no uso do direito que tem, depois é mal interpretada, porque a nível familiar a violência é vista como algo normal. Ou então, antes de ir queixar, devia sentar com a família para se resolver dentro da família. E o caso ficar abafado lá. Ficar abafado. Assuntos familiares se resolvem em casa. Mas pode ser que também a senhora esteja cansada de resoluções que depois não resultam em nada. Daí que toma o passo de ir denunciar. Por isso eu dizia que a lei é boa, mas às vezes a lei entra em conflito com os nossos usos e costumes. Mas também a tradição deve reconhecer que estamos noutros tempos. Aqui o diálogo deve haver entre a tradição, a norma e a modernidade. E o apelo seria a educação do homem que reconheça que estamos noutros tempos, de igualdade de direito, mas também da mulher que, embora seja emancipada, haja igualdade de género, é preciso que haja paciência em casa, que haja diálogo, que haja tolerância. Bem, se se atinge o pico da situação, ali sim ela tem a liberdade de ir queixar, porque está em causa a sua vida e é violada psicologicamente ou até fisicamente. Mas bem, é difícil agradar a gregos e troianos. Em primeiro lugar, é a dignidade e o valor da pessoa humana. E se a sua vida está em causa, acho que este é o caminho. Mas continuo também a dizer... Mesmo, nós estamos mesmo a caminhar para a reta final do nosso programa. Sim. E em 30 segundos, últimas considerações em termos do nosso tema e um apelo para quem nos acompanha? O apelo é que nós temos, como alguém dizia, temos que pautar pela educação do reconhecimento do outro como humano, como um ser, a solidariedade, a compaixão, o amor ao próximo. Embora se fale de igualdade de direito, é preciso também que haja tolerância, porque estamos numa fase de transição entre o tradicionalismo e o modernismo. Haja paciência, reconheçamos na mulher ou no homem como um ser igual e um ser complementar. Então, os problemas que sejam resolvidos dentro da dinâmica do amor, da paciência e da tolerância. Muito bem. Dr. Benjamin, últimas considerações, mesmo em 30 segundos. Em jeito de considerações finais, apelamos aos telespectadores que neste preciso momento estão a nos acompanhar para que, portanto, não enverede pela justiça, pelas próprias mãos. Quando haja algum problema no seio de família, é preciso que pautem pelo diálogo. Faltando diálogo, não resta mais nada a não recorrer aos órgãos incumbidos para, portanto, dirimir este conflito, tendo em conta a natureza do crime, da violência doméstica, que é pública. E queremos também apelar que, a nível da cidade da Beira, temos o gabinete de atendimento, não é o único que atende os casos de violência doméstica, temos também as esquadras, que lá funciona sempre o setor de atendimento de mulher vítima de criança, vítima de violência doméstica. E a nível dos distritos também encontramos os comandos distritais e lá sempre tem pessoas indicadas para tratar dessas questões de família. Em relação à cidade da Beira, aqueles que não tenham possibilidade de irem diretamente ao gabinete podem recorrer às esquadras. Tem lá o setor para atender esses casos. E muito obrigado. Muito obrigada, eu, Dr. Benjamin. Obrigada, Dr. Pedrito. Quero também agradecer a todos os telespectadores que ligaram para nós hoje e agradecer também a você que ficou desse lado a acompanhar o nosso programa. Infelizmente, temos que ir embora porque o tempo em televisão é dinheiro. Eu quero agradecer e já bem dissemos aqui que o poder do diálogo é inquestionável para podermos reduzir os casos de violência doméstica. Nós voltamos para a semana.
Música